E aí galera top, tudo tranquilo, tudo na paz? Vou dizer o que eu penso. Estou respondendo a pergunta que me fizeram e eu vou falar o que eu penso. Isso não quer dizer que você é obrigado a pensar como eu. Cada um tem o livre arbítrio para pensar aquilo que achar que deve. Problema de cada um. Ministério, assim, o que é ser pastor para você? Para mim, vou explicar aqui numa parábola. O bom pastor dá vida por sua ovelha. Se observarmos os pastores da época passada, eles tinham um cajado. Para que servia o cajado que ele ficava na mão? Para quando uma ovelha saísse do rebanho ou se desviasse do caminho, ele pegava esse cajado e conduzia essa ovelha de volta ao rebanho, de volta ao caminho, de volta à direção certa, a direção correta que aquela ovelha deveria seguir. O cajado era a forma de conduzir a ovelha à direção certa. O cajado era a forma de tocar a ovelha para o caminho correto. O cajado é para conduzir a ovelha a não se desviar do caminho, ou seja, não sair do meio do rebanho. Mas o que nós vemos são pastores que, em vez de usar o cajado para trazer a ovelha para o caminho, para conduzir a ovelha à direção certa, para não deixar a ovelha se desviar da direção correta ou sair do rebanho, ou buscar a ovelha que está perdida, para trazer de volta para o rebanho, para que os lobos não venham devorá-la, para que os lobos não venham arrebatá-las, para que os lobos não venham feri-las, para que os lobos não venham tirar ela do meio do rebanho. Eles, por não entenderem o que é usar o cajado, pegam o cajado para dizer para a ovelha: esse ministério não é para você. Esse ministério não serve para você. Por alguns motivos, eu preciso que você saia desse ministério. Você não é bem-vindo aqui. Ele usa o cajado de forma ao contrária e lança a ovelha para os lobos. E lança a ovelha para fora do rebanho. E lança a ovelha para fora da direção. Lança a ovelha para fora do caminho correto que deve ser seguido. O bom pastor dá vida para as suas ovelhas. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. Então, para mim, ser pastor é entender que nós vamos ter muito trabalho com algumas ovelhas. Nós vamos ter muito trabalho com algumas ovelhas, que são ovelhas rebeldes, que são ovelhas que vão nos dar trabalho, que são ovelhas que vão nos dar muito trabalho por quanto nós formos buscar essa ovelha que está perdida e não deixar ela ser levada pelo lobo, arrebatada pelo lobo, pelo inimigo. Nós também temos que entender que quando nós formos buscar essas ovelhas, nós estaremos sujeitos a nos ferir, nós estaremos sujeitos a nos machucar, nós estaremos sujeitos
a ouvir coisas que não merecemos, nós estaremos sujeitos a ser acusados, a ser maltratados. Nós teremos na consciência que virão outros lobos para tentar nos rebatar, para tentar nos ferir, para tentar nos traçar. Ser pastor é ter na consciência que as ovelhas precisam estar no rebanho, mas nós vamos ter muito trabalho com algumas ovelhas. Pois essa ovelha vai querer sair do meio do rebanho, ela vai, se desviar do meio do rebanho, ela vai seguir outro caminho, ela vai, cair no laço do lobo, ela vai ver o lobo seduzir e ela ir de encontro ao lobo. Ela vai ser traçada, sem dó, sem piedade. E é preciso nós, pastores, entendermos que cuidar de ovelha também é ter dificuldades. Cuidar de ovelha é ter muita paciência. Cuidar de ovelha é usar o cajado da maneira certa. Use o cajado da maneira certa. Para mim isso é ser pastor. É ser prudente como a pomba e astuto como uma serpente. O pastor tem que ser inteligente e entender que nós vamos ter muitas dores de cabeça com algumas ovelhas. Que algumas ovelhas vão fazer a gente passar raiva, que algumas ovelhas vão fazer a gente chorar, que algumas ovelhas vão trazer polêmica para a gente, que algumas ovelhas vão fazer a gente sofrer, que algumas ovelhas vão levantar falsos testemunhos, que algumas ovelhas vão fazer coisas que desagradam a Deus, mas nós temos que usar o cajado. O cajado está nas suas mãos. Use o cajado da maneira certa. Não vamos ser desinteligentes. Vamos usar o cajado conscientes. Conscientes daquilo que Deus quer fazer e não daquilo que eu e você acha que devemos fazer como pastores. Para mim, ser pastor é cuidar das ovelhas, tendo na consciência que iremos ter muito trabalho e mesmo assim iremos ter que dar vida por ovelhas. Porque Deus ama a todos. E aí, se a ovelha for tragada pelo lobo, não foi por sua culpa, mas sim porque a ovelha não quis que o cajado fosse sobre ela para trazer ela para o caminho. Não deixe de usar o cajado, por mais que a ovelha seja rebelde. Use o cajado, porque se o lobo tragar ela e ela se desviar do caminho e não querer voltar mais, que não seja porque você não usou o cajado, mas sim porque foi escolha da ovelha ficar no meio do caminho para ser tragada pelo lobo. Então, seja um pastor consciente, dê a vida pelas ovelhas. Não seja bobo, burro ou otário, mas use o seu cajado.